Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à aula 40. Estamos chegando aí na reta final do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e hoje nós vamos estudar sobre goodwill, compra vantajosa, mais-valia e menos-valia. Todos esses conceitos, técnicas, mensuração, divulgação, está lá no CPC 15, que trata sobre combinação de negócios. Eu recomendo fortemente que você leia no CPC 15, estude, não só para o exame de suficiência agora, que nós vamos corrigir uma questão bem objetiva, uma questão até um pouco grande sobre goodwill, mas para questões profissionais também. Diversas empresas são especializadas em goodwill e você pode se especializar até em termos profissionais, tá? E eu vou aqui simplificar os conceitos para que você entenda, para que nós resolvamos juntos aqui a questão proposta. Goodwill nada mais é do que o seguinte, pensa o seguinte, quando a empresa é colocada à venda, geralmente a pessoa, a empresa que compra ela, a empresa que está comprando aquela outra empresa, paga um valor maior do que realmente ela vale. Então, quando você paga um valor a maior, digamos assim, um valor maior, isso tecnicamente é um ágio. O que é um ágio? É porque você pagou um valor maior do que realmente vale. Então, tecnicamente, você tem o valor de compra, né, dessa empresa, menos o valor justo de ativos e passivos. Valor justo, para simplificar, seria o valor que de fato aqueles ativos seriam vendidos. Porque você tem um valor contábil. O que é o valor contábil? É o valor que está registrado ali no balanço. Mas quando você vai vender, então qual o preço que seria pago por aquele ativo, por exemplo? Então você tem um ativo, aliás, você tem um valor justo aí. Você tem um valor contábil, o que está registrado, e você tem um valor justo, que seria aquele valor que de fato seria recebido caso você vendesse aquele ativo, como um exemplo que eu estou citando agora, tá? Então você tem esse ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou seja, o goodwill. Então, goodwill nada mais é do que o ágio. Você pagou um valor a maior do que de fato aquela empresa vale e que tecnicamente é o valor de compra menos o valor justo de ativos e passivos, tá? Só que pode acontecer o contrário, né? A empresa pode pagar um valor menor do que realmente é o valor justo daquela empresa. Então, nesse caso, tecnicamente, nós teríamos aí um deságio, ou seja, lá atrás, quando você pagou a mais, você está tendo um ágio, e agora que você está pagando a menos, você tem um deságio. Nesse caso do deságio, teria uma compra vantajosa, ou seja, você pagou um valor menor do que de fato aquele valor justo estava valendo, tá? Então você tem um ágio, né, goodwill, e você tem um deságio aí na questão da compra vantajosa. E você tem a questão da mais-valia e da menos-valia. Então a mais-valia nada mais é do que o valor justo, né, do ativo, por exemplo, menos o seu valor contábil. Então, se o seu valor justo é maior, é superior do que o valor contábil, aí você tem uma mais-valia. Então, mais-valia e menos-valia está se referindo, né, à diferença entre o valor justo menos o valor desses ativos. Então, lembra que quando a empresa for vender ela estiver à venda, eu falei anteriormente que o goodwill é o valor de compra menos o valor justo de ativos. Então, primeiro você tem que descobrir o valor justo dos ativos para depois calcular o goodwill, ou seja, por quanto que você pagou a mais, levando em consideração o valor justo, que é o exemplo aqui. Você vai ter que calcular, né, o mais-valia, que é se eu não me engano, aqui é um terreno, que houve uma divergência, o ativo imobilizado, na verdade, que houve uma diferença na avaliação, então você calcula o valor justo daquele ativo, vai dar mais-valia, porque a diferença é superior entre o valor justo e o valor contábil, aí depois sim você descobre o valor do goodwill, que é esse ágio, tá? Então, eu vou abrir a questão aqui
e vou mostrar na prática, né, o exemplo que eu acabei de explicar. É o seguinte, ele fala assim, ó, questão 11 do exame 2021, né, mas estamos na questão 40 aqui. Em 4 de 1 de 2021, a companhia A, né, SA, adquiriu 100% de participação da companhia B. Tá? Então, esse balanço aqui, ó, é da companhia B. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos constam no balanço apresentado por B, considerando para fins de fechamento de negócio. Tá? Então, aqui, ó, você tem seu ativo, né, total, seu passivo total, aí você tem seu ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante e seu patrimônio líquido, tá? Aí, o que vai acontecer? Ele dá outras informações aqui. Antes da aquisição, as companhias não tinham qualquer participação em relação com a outra. Ok, está falando o seguinte, ó, não tinha nenhuma relação, então todas as informações agora são novas e devem ser calculadas como novas. A contraprestação transferida em troca do controle de B foi de 32.387.108 em dinheiro, ou seja, olha só o que ele falou, a companhia A adquiriu 100% e por esse 100% ela pagou 32.387 em dinheiro. Então veja que já é superior ao valor do patrimônio líquido, tá certo? Já é superior. Então o patrimônio líquido valia 27.387 e ele pagou em dinheiro 32.387. Só que tem um detalhe aqui, ele fala o seguinte, ó, a companhia A de sociedade anônima, né, mensurou os ativos identificados adquiridos e os passivos assumidos pelo B pelos respectivos valores justos na data da aquisição. A única divergência encontrada em relação ao respectivo valor contábil foi no ativo imobilizado, o qual foi avaliado ao valor justo de 10.637.604. Considerando somente as informações apresentadas e a NBC-TG 15, que é a combinação de negócios, que eu recomendei fortemente para que vocês estudassem, na data da aquisição é o seguinte, tá? Então veja o seguinte, eu até coloquei o balanço aqui mais limpo para a gente discutir. Veja que aqui, ó, o valor do imobilizado, há uma divergência nesse valor aqui, ó. Olha só, há uma divergência nesse valor. Então vamos pegar aqui e vamos escrever, divergência. Qual que é a divergência desse valor? Vamos anotar aqui, ó. O valor do imobilizado é 10.637.104. Então a empresa considera o valor justo, né? O valor justo desse ativo, vamos colocar aqui, ó, imobilizado, tá? Então, mais-valia vai ser igual ao valor justo menos valor contábil. Valor contábil. Aí, temos aqui como mais-valia, então, qual que é o valor justo? É 10.637.000. Colocou até o mesmo valor para facilitar a sua conta. É 10.637.104 menos 8.637.104, tá? Então aqui, ó, a mais-valia é de 2 milhões, certo? 2 milhões. Porque a mais-valia é a diferença entre o valor justo menos o valor contábil. Então, nesse caso, você tem uma mais-valia de 2 milhões. Lembra que eu falei anteriormente que o goodwill, na verdade, você vai calcular ele da seguinte forma, o valor que você pagou menos o valor justo de ativos e passivos. Então, na verdade, aqui, ó, o seu patrimônio líquido aqui, ó, patrimônio líquido é igual a 27.387.000
108, tá? Então, 27.387.108, tá? Mais 2 milhões aqui, ó, que é a mais-valia. Lembra que eu falei? Vou até escrever aqui para ficar claro, tá? Goodwill, que é o ágio, né? Vai ser valor da compra, valor de compra, menos valor justo de ativos e passivos, tá? Ativos e passivos. Então, aqui, ó, o valor de compra do negócio, veja que foi 32.387.108. Só qual que é o valor justo da empresa? Você tem aqui, ó, você tem o seu patrimônio líquido de 27.387, só que esse valor que está registrado aqui, o valor justo dele é 2 milhões a mais. Então, você tem um patrimônio líquido, um bem a mais que trazido, né, calculado a valor justo, em 2 milhões a mais. Então, na verdade, você tem que pegar seu PL mais a mais-valia, que é o valor da diferença aqui do seu imobilizado, que é 2 milhões. 2 milhões. Então, na verdade, você tem um total aqui de valor justo. Valor justo. Depois nós podemos ter uma aula de como contabiliza isso, tá? Então, você vai pegar aqui 27 mais 2, né? Vai dar 29.387.108. Então, esse aqui, na verdade, é o seu valor justo da companhia. Valor justo. Tá? Então, se você pegar aqui, ó, o valor de compra, 32.387.108, menos o valor justo de ativos e passivos já atualizado, o valor do seu ativo e do seu passivo atualizado é de 29.387.108. Então, 29.387.108. Então, se você pegar aqui e diminuir, vai dar 3 milhões. 3 milhões. Então, olha só. Temos como alternativa aqui, ó. Mais-valia nós já tínhamos descoberto que era 2 milhões aqui, ó. Nós tinha como alternativa a letra B, né? Porque é 2 milhões de mais-valia, porque seu imobilizado valia mais 2 milhões, né? Mais valia 2 milhões a mais. Você pode lembrar dessa expressão, não é tecnicamente, mas pode lembrar. E não valia menos, valia mais. Então, você tem 2 milhões de mais-valia, tá? Só que aqui ele tinha a opção de goodwill ou de compra vantajosa, os 3 milhões. E, na verdade, foi goodwill, porque você pagou com ágio. Por que você pagou com ágio? O seu valor justo aqui, ó, o seu valor justo é de 29. E você pagou 32. Então, você pagou um ágio, que é um valor que você paga a mais de 3 milhões. Então, o goodwill foi um ágio. Se tivesse tido um deságio aqui, seria compra vantajosa, tá? Então, você teve aqui o valor de compra 32.387 e o seu valor justo de ativos e passivos 29.387. Então, nesse caso aqui de combinação de negócios, nosso gabarito é a letra B. Por quê? A mais-valia do imobilizado lá era de 2 milhões mesmo, porque ele estava avaliado a menos, né? Então, só que o valor justo dele era de 10 milhões, vamos voltar aqui, 10.637, então pagou 8, mais valia 10.637, então 2 milhões. Então, valor de compra menos valor justo de ativo e passivo, 3 milhões. Então, tá aí a questão sobre goodwill e também sobre mais-valia, que de forma recorrente cai no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Espero ter ajudado na resolução dessa questão sobre goodwill. Sou o professor Ricardo Neves. Fica o meu abraço e até os próximos vídeos.